Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 27 de fevereiro de 2025 e o título é Esteja Alerta. Estamos em meio a intensos acontecimentos. Tais movimentos estão desencadeando uma grande onda de despertar. A luminosidade que tanto aguardávamos começa a deixar à mostra verdades incômodas, embora necessárias. Eis o tão comentado apocalipse no sentido literal, que nada tem de catastrófico. Ao contrário, traz a possibilidade de que a humanidade, enfim, possa se libertar do jugo dos maléficos controladores. A palavra apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelação ou descoberta. Os véus da ilusão que encobriam a realidade estão sendo retirados gradativamente. Aqueles que já entendem o jogo e conhecem as narrativas, observam e se movimentam sutilmente para contribuir com o avanço da luz. Nesse momento é preciso ter discernimento e sensibilidade para perceber o que agrega e o que é desnecessário. Há uma guerra acontecendo, uma batalha em que um lado se vale de toda sorte de artimanhas, mentiras e desinformação para confundir e impedir que mais pessoas despertem e se libertem das garras do sistema. A cada dia aumenta a escassez de almas escravizadas por tais seres. A perda paulatina do domínio os faz entrar em desespero e cometer muitos deslizes. Contudo, eles ainda possuem muitas armadilhas e o cuidado deve ser constante. Analisar com cuidado cada informação e aprender a ler as entrelinhas é uma atitude imprescindível para evitar se deixar seduzir pela malícia do lado sombrio. Muitos, sem perceber, acabam por contribuir com a não-luz, por descuido e até mesmo movidos pela ansiedade. Se entusiasmam com mensagens aparentemente benevolentes, mas que, se olhadas com atenção, revelam distorções e manipulações. Nossa contribuição nesse momento é valiosa, não podemos desperdiçar as oportunidades, por isso, estar alerta é fundamental. Somos o motivo principal da disputa entre o bem e o mal, porém, o bem nos deixa livres para fazer nossas escolhas, enquanto o mal tenta a todo custo nos iludir e aprisionar. Não há mais tempo para distrações, esteja alerta e se proteja. O ápice do espetáculo se aproxima. Não durma agora, ou poderá perder o incrível e grandioso desfecho. Então vamos lá. Nós estamos agora, num momento em que as coisas se aceleraram e que a disputa está muito mais acirrada, as sombras vendo que estão perdendo terreno, entram em desespero e lógico que elas acabam lançando mão de artifícios mais agressivos, aumentam os ataques, aumenta a agressividade e, infelizmente, muita gente que já está no caminho do despertar, já sabe como o sistema funciona, ainda cai nas armadilhas. Então, por exemplo, essa questão da informação e desinformação. A gente tem que prestar muita atenção, porque muita gente que se diz da luz começa a passar informações que aparentemente, numa primeira leitura, assim, você fala, você acredita, você acha que é aquilo, mas quando você começa a prestar bastante atenção, nas entrelinhas ali você percebe algumas distorções, algumas mensagens não tão favoráveis. E o pior é que muita gente, até bem intencionada, acaba disseminando essas desinformações, por exemplo, recentemente eu recebi aí de várias pessoas essas coisas que as pessoas encaminham. O que eu percebo é que muitas vezes as pessoas encaminham sem nem escutar, sem nem assistir. Simplesmente ela recebeu, porque recebeu de alguém que ela confia, ela vai repassando.
Mas tudo a gente tem que filtrar, tudo a gente tem que ter filtro. Então aí começaram a replicar, recebi de várias pessoas. E alertando para a volta lá do bichinho, né, do aumento dos casos, né, da doença lá. Aí então que os hospitais já estavam cheios e que o negócio estava escalando e que para as pessoas voltarem a usar, né, o paninho na cara. Aí eu falei, gente, a gente já passou, a gente já entendeu que muitas dessas coisas. Primeiro, a história do paninho. Já todo mundo sabe que isso não funciona, que isso foi só uma narrativa inventada na época, não evita, né, que se passe adiante. Então, tudo isso já foi comprovado, já teve até julgamento lá nos Estados Unidos, em que o próprio, né, criador dessa história aí falou que realmente não tem comprovação científica, que isso foi, né, vozes na cabeça dele lá. Então, assim, e as pessoas que sabem de toda a manipulação que houve naquele momento repassam essas coisas sem prestar atenção nisso. Além do que, o que a gente sempre fala, né? A luz não trabalha com o medo. Nenhuma mensagem da luz vem para colocar medo, porque o medo a gente sabe que é uma arma de controle, o medo baixa a sua frequência, o medo baixa a sua imunidade, o medo te joga lá para a vibração que favorece quem? O lado das sombras. Então, uma pessoa que, né, já está desperta e repassa esse tipo de mensagem, por exemplo, ela não está contribuindo para o lado da luz, porque ela está disseminando o quê? Uma mensagem que traz medo, que traz pânico, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Né? A gente já tem caos suficiente, e quem está trabalhando para que realmente a gente saia dessa manipulação, para que esse caos realmente traga, seja algo que precede a um momento de ordem, um momento de mais justiça, de mais pacificação na humanidade, de paz, realmente de equilíbrio, a gente tem que estar atento, porque a gente tem que contribuir justamente para que esse processo de pacificação e de iluminação do planeta realmente aconteça. A gente tem que fortalecer o lado da luz. E quando você, às vezes, inadvertidamente ou sem nenhuma intenção, acaba assim, entrando na ansiedade, né, naquela coisa de querer ficar passando informação, de achar que está ajudando, às vezes contribui mais para o lado de lá. Então, assim, esse texto foi muito até para a gente fazer esse trabalho de prestar atenção no que a gente está disseminando. Se realmente é algo do bem mesmo, se realmente é algo que está passando uma informação correta, principalmente assim, essa coisa de repassar áudio eu não repasso, por quê? Porque você não sabe fonte, você não sabe quem é, qualquer um pode pegar um celular e gravar alguma coisa, um monte de o que vier na cabeça e repassar, como se fosse verdade. Não tem como você verificar aquilo. Então, se você não pode verificar, se você não sabe se é verídico, é melhor que você não repasse, porque você acaba tirando a credibilidade das coisas que realmente têm um fundamento. Então, esse é o trabalho do lado das sombras. Tirar justamente, se utilizar das pessoas ingênuas para destruir a credibilidade de quem está trabalhando para trazer a verdade à tona. É assim que eles sempre fizeram. Como é que eles destroem a reputação das pessoas? Através de mentiras e justamente usando pessoas que são ingênuas. E às vezes até de quem tem preguiça de pesquisar. Né? Eu lembro, há uns anos atrás, quando a gente estava em naquele momento de turbilhão, e que foi em 2022, tal, num momento decisivo aqui para o nosso país, muita gente que se informava por cortes, né, trazidos pela mídia, lógico, eles tiram do contexto, jogam lá, né, nos noticiários de grande repercussão, aí que tem grande audiência, e eles manipulam a informação do jeito que eles querem. Aí naquela época, inclusive, eu e a Marcinha, a gente fez uma live e trazendo todos os cortes que as pessoas ficavam replicando fora de contexto, que
que traziam, justamente para destruir a reputação de uma determinada pessoa, que era importante naquele momento. E nós fizemos uma live na época com todos os vídeos na íntegra, para mostrar como foi manipulado, como tinha mentira ali. Trouxemos dados, né, estatísticos da questão até inclusive da economia, como é que estava realmente, gráficos e tudo. Só que, lógico, não é como não tem a repercussão e nem o alcance da mídia tradicional, né? Muita gente só se informa por ela. Mas a gente fez o que era possível, a gente deu a nossa pequena contribuição, né? Então tentamos trazer ali a verdade para quem quisesse entender realmente. E até hoje tem gente que fica replicando esses cortes desses vídeos aí, falando, ai, olha fulano, porque ele isso, porque ele aquilo. A pessoa está passando vergonha, na verdade, porque está replicando uma mentira, uma manipulação, não teve a vontade ou às vezes a coragem de ir lá buscar a fonte original, porque também muita gente quer se manter na mentira, quer se manter na manipulação para sustentar as suas narrativas, né? Então, a pessoa, na verdade, não tem interesse de saber a verdade, ela usa aquelas mentiras para se justificar, eles ficarem replicando que nem papagaio certas coisas. Então, inclusive essa live que a gente fez, depois, inclusive, acho que ela teve que excluir do canal, porque na nossa democracia pujante, né, muita coisa não pode ser. Os canais são ameaçados de serem derrubados, então algumas coisas não vale a pena a gente correr o risco, né? Então, algumas coisas daquela época tiveram que ser excluídas. E então e hoje a gente está sofrendo esses ataques constantes de coisas, de manipulações. Então, o que você não tem certeza é melhor não repassar. Então, esse texto eu fiz justamente porque eu comecei a perceber esse movimento de pessoas que, sem intenção e na ingenuidade, estão contribuindo para o lado errado, sabe? Então a gente tem que ter cuidado, nem tudo a gente precisa passar adiante. Então, coisas que você está vendo ali que são. É diferente de você passar, por exemplo, uma opinião de uma pessoa que ela fala a opinião dela sobre alguma coisa que você concorda e tudo bem, mas não sobre fatos que não existem, né? Por exemplo, hoje eu estava vendo no Instagram, aí eu vi lá um cantor muito famoso de uma banda que eu sempre gostei, e que ele fez um show em Las Vegas e ele canta uma música que acho que o título em português seria que o mundo está cheio de gente chata, alguma coisa assim. E atrás, o clipe que passa atrás é com pessoas, aquelas pessoas que a gente sabe que estão no controle e que fizeram muitas coisas erradas e ruins contra a humanidade. E aí o título lá, né? A pessoa coloca uma legenda lá que ele está criticando, que ele está denunciando, que ele teve muita coragem e tal. Aí a primeira coisa eu achei muito interessante, né? Porque no meio artístico a gente não vê isso, essas denúncias, né? Porque inclusive eles estão muito inseridos ali, eles fazem parte, né, do sistema. Aí eu fui pesquisar se realmente, porque hoje em dia, em tempos de IA, a gente vê muita coisa, muita imagem manipulada. Aí fui pesquisar sobre esse show, se realmente tinha tido. Aí pesquisei, vi no YouTube sobre o show. Realmente tinha essas imagens atrás, aí num vídeo que não estava falando disso, estava falando do show. E realmente aparecia essas imagens atrás. Falei, bom, essa informação realmente é verdadeira. Mas mesmo assim eu não repassei por quê. Eu não sei qual é o posicionamento dessa pessoa, porque ali cabem interpretações. Ele podia realmente estar denunciando essas pessoas,
Mas ele podia, por outro lado, estar falando das pessoas que criticam esses personagens. Então eu não sei como ele pensa, eu não sei, simplesmente vendo aquela tela com aquelas figuras, eu não sei em qual contexto ele quis falar aquilo, se ele estava realmente criticando aquelas pessoas ou criticando aqueles que os denunciaram, entendeu? Então fica uma coisa meio dúbia. Então, se a gente não conhece o contexto, não conhece o que realmente aquilo quer dizer, é melhor você não passar adiante. Você não tem certeza de que se aquilo realmente ele está falando contra aquelas pessoas. Então, né, a gente pode estar tendo uma interpretação errada ali. E colocando palavras na boca de uma pessoa que você não sabe se realmente foi aquilo que ela quis dizer. Então é por isso que a gente, num primeiro momento, a hora que você vê, você fala, nossa, bacana, né? Uma pessoa assim que tem visibilidade, está denunciando certas coisas. Mas quando você para pensar, aí você fala, mas será mesmo? E é esse cuidado que a gente tem que ter antes de ficar repassando coisa, sem saber. Principalmente coisas que a gente não tem certeza, que a gente não conhece a fonte, a gente só acha legal. Então, absorve a mensagem, guarda para você, tira o que é bom, mas tem coisas que a gente não deve replicar, porque nem todo mundo vai ter esse trabalho e essa sensibilidade e o discernimento de tirar só o que é bom e descartar o que é ruim. E a gente pode estar prestando um desserviço ao invés de estar contribuindo. Então, o ideal é que a gente, aliás, assim, a gente nem precisa, né, tá repassando certas coisas, que eu acho que as pessoas estão aí já já está muito desgastante esse momento com tanta coisa acontecendo. Então, certas coisas não adianta, tem coisa que nem vale a pena mais a gente tentar alertar, porque já foi, né? Já aconteceu e agora não adianta. O trabalho de alertar foi lá atrás, né? Quando teria alguma possibilidade de contribuir. Hoje já foi, não adianta mais. Não adianta mais. Então, tem coisas que a gente tem que parar, pensar, ver se a gente está contribuindo para realmente informar, porque a gente faz parte dessa coisa de trazer a informação, trazer a verdade, principalmente o que está vindo à tona aí, que a gente já falava há tanto tempo, mas não tinha, né, como comprovar. Agora as coisas estão realmente aparecendo e vindo à tona. Mas nem tudo, né? E também a forma como a gente repassa. Se é esse tipo de coisa que traz medo, que vai trazer pânico, que as pessoas vão ficar com medo, vão ficar preocupadas, isso não é uma forma positiva de informar, né? Então, o melhor é trazer uma informação com uma visão mais positiva. Por exemplo, essas coisas que a gente está vendo surgir, que não são coisas boas, né? A gente descobrir certos comportamentos inadmissíveis, né? De um ser humano, que até parece que são pessoas que não têm nenhum pingo de humanidade. Tem o aspecto bom do quê? Que as coisas vindo à tona, elas vão poder ser penalizadas, as pessoas vão responder pelo mal que elas causaram, né? Então, apesar de serem verdades difíceis, né? Mas nesse caso, a gente tem que olhar que bom que está vindo à tona, porque isso vai acabar. Porque enquanto ele continuava escondido, as coisas continuariam acontecendo. E agora que as pessoas estão descobrindo, isso vai acabar. Que bom, que bom. Então, isso é um aspecto positivo. Agora, você ficar falando, colocando medo nas pessoas, né, de que vai voltar, vai ter outra situação de pandemia que nem teve. Não contribui com nada, só baixa a vibração, porque as pessoas, muita gente que entrou no medo naquela época, não se recuperou ainda do trauma, daquela situação toda, né, da solidão e de tudo isso. Então,
algo que pode despertar gatilhos de novo, né? Trazer aquele medo de novo. Então não convém esse tipo de coisa a gente repassar. Informação é bom a gente repassar, mas sempre verificar a fonte, verificar se realmente aquilo está acontecendo. Não repassar coisas fora de contexto, porque isso tira a credibilidade da informação. Então, esse cuidado que eu trato nesse texto, da gente estar atento, porque a gente, sem querer, pode acabar resvalando para contribuir, não para o lado que a gente está querendo contribuir, mas para o lado oposto, né? E pode acontecer, gente, todo mundo, né, comete deslizes também, não precisa ficar, eu passei uma coisa e, né, que não era legal, tal. Tudo bem, acontece, às vezes a gente cai na empolgação, que a gente está esperando tanto que certas coisas aconteçam, e na empolgação a gente acaba, né, aí passando coisas que não, né, divulgando coisas que não mereciam divulgação. E tudo bem, mas é só assim a gente procurar ficar o mais atento possível para a gente cair o mínimo possível nas armadilhas. Que, infelizmente, às vezes a gente cai mesmo, né? Eles são bem habilidosos, mas quanto mais atento a gente estiver, menos a gente vai ser vai cair nas manipulações e nas armadilhas do lado sombrio, certo? Então, que a gente possa divulgar cada vez mais luz e verdade, que acho que é esse o nosso trabalho aqui nesse momento, tá bom? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.